traders, caçadores de tendências, vocês estão no canal Catching Trends. Eu sou o Nelson. Vamos tentar ouvir o que os gráficos nos dizem. Esse programa é um bate-papo com uma dica, mais uma dica sobre o quadro de força. Vocês lembram que no outro dia eu passei uma dica do quadro de força, que era quando nós tínhamos, por exemplo, uma mudança das duas células da segunda e da terceira coluna. Quando havia uma mudança nas duas células, uma de cada vez, pode ser, ou as duas na mesma semana, nós tínhamos ali a possibilidade de um gatilho interessante para a compra, no caso do verde, e para a venda, no caso do vermelho. Tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, que a gente pode comparar aqui, ó, a semana do dia 13 e a semana do dia 20, tá? 3 semanas atrás e 2 semanas atrás, tá? Então a gente teve, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, CVCB, tá? CVCB3 fez uma mudança, entende? CVCB3 estava na semana anterior com segunda e terceira coluna vermelha e na semana seguinte ficou com duas colunas verdes. Foi uma mudança completa de uma semana para outra. Vamos ver como ficou o CVCB3. CVCB3, ele fez esse gráfico aqui, que foi o gráfico da mudança, tá, em relação à semana anterior, e na semana passada ele não caminhou muito. Tá? Ele não caminhou muito. Então vamos ver outro aqui. Guarde o CVCB3, porque tem outra coisa para a gente ver ali com ele, tá? Então vamos voltar aqui para o quadro de força, o mapeamento individual, tá? A gente tem outro papel que teve uma mudança também, ó, Embraer. MBR3, ele já havia feito uma mudança na segunda coluna, na semana do dia 13, e depois na semana do dia 20, ele puxou logo e fez as duas mudanças necessárias para dar um disparo. Tá? Então vamos voltar lá em Embraer para a gente ver como a Embraer reagiu. Olha só, na semana anterior, Embraer fez essa mudança e fez as duas colunas verdes. Semana passada, Embraer continuou subindo. Tá? Então, olha só, guardem. Nós tivemos a mudança em CVCB e nós tivemos a mudança em Embraer. Tá? Então, voltando lá ao gráfico individual, ao mapeamento individual de força, tá? Vamos voltar aqui ao mapeamento individual de força, tá? E a gente vai ver o seguinte: segunda e terceira coluna foi aquela primeira dica que foi dada na semana retrasada, tá? Ou na semana passada, nem lembro mais, mas foi a dica já passada para vocês. Agora eu vou passar uma outra dica muito interessante, tá? Vamos ver o mapeamento de força desta semana, tá? Esse é o mapeamento de força desta semana, tá vendo aqui? Agora, a dica é a gente agora focar na primeira coluna, nesta coluna aqui. Esta coluna que vocês estão vendo aqui em cima pela legenda, que pode ter 4 cores, tá? Ela pode estar verde forte, que é com força plena de alta, pode estar com verde claro, que é a força média de alta, pode estar com vermelho claro ou rosa, que é uma força média de baixa, ou pode estar com vermelho forte, que é a força plena de baixa, tá? Então, o que é importante nessa primeira coluna? Para haver tendência bem clara, tá? É necessário que o ativo esteja ou com verde forte, que é a força plena de alta, ou com vermelho forte, que é a força plena de baixa. Todo esse pessoal que está intermediário aqui, ó, verdinho, rosinha, entende? Ele ainda não decidiu para que lado que ele vai, tá? O pessoal que está vermelhão, aqui nessa primeira coluna, é porque realmente está numa tendência de baixa e ele está caminhando nessa tendência de baixa, oportunidade de venda, tá? Quando tem verde, e a gente tem pouca gente com verde, só que no topo do mapeamento individual, é porque a gente está com uma tendência de alta, tá? Complementando essa análise da primeira coluna, vamos partir para essa última coluna aqui, a coluna de força, que tem 6 elementos,
tá? Quando a gente está já com excesso de força, e vai depender a quantidade de semanas que o gráfico aparece com esse excesso de força, tá? A gente pode ficar com o pé atrás, porque pode sempre haver uma possibilidade de uma correção. Mas enquanto estiver como CPLE6, tá, andando aqui, todos eles com 6, é porque o gráfico está subindo. Tá? Ou então, se a gente pegar aqui embaixo, por exemplo, ó, Cirela, todo mundo vermelho, o gráfico está descendo e não está exageradamente com excesso de vendas. Aqui no caso com vermelho muito forte no quadro na coluna de força, é porque esses papéis já estão lá numa situação de fundo de poço. A maioria consegue achar um alçapão e vai mais para o fundo do poço ainda, tá? Só para vocês ficarem ligados. Ficar ligado que se eu começar a repetir 1, 2, 3, às vezes 4 semanas no excesso de força negativa ou no excesso de força positiva, tá? No gráfico semanal, é para você ficar de olho. Mas a dica dessa semana é: quem não está verde forte, verde rígido, vermelho forte, vermelho rígido, aqui na primeira coluna, tá? É porque a tendência ainda não se achou. Tá? E se a gente então volta lá naquela comparação que a gente estava fazendo, tá? De CVCB, aqui ó, CVCB, ele virou a segunda e a terceira coluna, mas a tendência ainda não está muito bem definida, tá? É um verde claro. No caso de Embraer, tá? A gente virou a segunda e a terceira coluna, mas a primeira coluna vem claramente no movimento de tendência, ou seja, a gente tem aqui, se for olhar no gráfico, um retorno à tendência no caso de Embraer, tá? Então, a dica é: primeira coluna, cor rígida, cor forte, ou verde ou vermelho, tendência de alta, compra, tendência de baixa, venda, muito bem caracterizada. As cores intermediárias, verde claro, rosinha, coisa e tal, ela ainda se decidiu se está para cima ou se está para baixo, tá? E a última coluna, a coluna de força, é só um elemento para confirmar se a gente já está há muitas semanas com força máxima, seja para cima, seja para baixo, põe a barba de molho que pode dar alguma zebra, tá? Era essa a dica do quadro de força. Um abraço grande e sucesso.